pessoal, mais uma vez estamos aqui para dar início ao módulo 5, que é a análise preliminar de perigos do curso para a área classificada. Então nós estaremos falando dos assuntos: introdução, constituição de uma equipe, avaliação dos resultados, reuniões de APP, análise dos resultados e preparação do relatório, tudo de maneira resumida, né? Medidas de controle e exercício prático da análise preliminar de perigo, que eu vou estar falando sobre esse exercício. Não é exercício pontuado, mas é exercício para que você possa ter já uma percepção mais apropriada do risco, levando em conta que a melhor forma de aprender a fazer alguma coisa também é fazendo, né? Então, a introdução. A análise preliminar de perigos é realizada por uma comissão permanente. A comissão pode ser permanente, como também até não pode ser definida como permanente. Mas tem que haver uma comissão, tem que haver um grupo multidisciplinar, metodologias estruturadas para coibir ou minimizar os perigos potenciais. Quer dizer, minimizar os perigos, perigo você não muda ele, você não diminui o perigo, você ou elimina ele ou cria barreiras para ele, criando a configuração do risco, né? Que o perigo em si ele é intrínseco a determinada substância, o produto, enfim. Então ele é o que pode provocar dano, segundo os princípios e definições de normas consensadas mundialmente. Então perigo é aquilo que pode provocar dano. E o perigo pode ser uma situação ou uma fonte perigosa. Perigo no caso de qualquer incidente com potencial para causar danos, vou já estar repetindo, às instalações, aos operadores, ao público ou ao meio ambiente, homens de manutenção, enfim, ao quem estiver interagindo direto ou indiretamente. São 4 os objetivos específicos de uma análise preliminar de perigo. Então, o principal deles é identificar os perigos. Então, muita gente confunde perigo com risco, mas o perigo que provoca dano. Então, para efeito de um projeto, à luz da NR20, ela fala muito do projeto, fala de memorial descritivo do projeto, fala das análises de risco de projeto. Então, nós temos a análise de risco de tarefas, que é muito comum, estaremos falando no módulo seguinte, mas a APP seria essencialmente para identificar os perigos. Uma equipe multidisciplinar e ali sendo discutido isso e muitas das vezes fazendo até um brainstorm. Uma tempestade de ideias que acaba favorecendo bem a blindagem, vamos dizer assim, do projeto no que diz respeito a perigos e riscos. Diagnosticar as causas. Então, é importante, às vezes, se usar outras ferramentas. Estamos falando da análise preliminar de perigos, mas existe também análise de causas e efeitos e também as análises do diagrama de Chikawa. Nós temos até um curso desse de diagrama de Chikawa, uma planilha de Excel bem bacana, bem dinâmica, que no final você preenche tudo ali e vai te dar um gráfico. Um gráfico para apresentar para a diretoria, para a alta gerência, o trabalho que foi feito de análise preliminar de perigo. Então fica bem, vamos dizer assim, dando mais condições de ser mais convincente. Propor medidas de salvaguarda. Então a gente sabe que dentro de uma análise preliminar de risco, a diferença está aí. Na análise, ela entra as salvaguardas, as medidas preventivas, para que venha diminuir o risco, né, muito aplicada à tarefa. Mas aqui no caso nós estamos falando de uma percepção voltada para projeto. Por outro lado, evidentemente pode-se usar os documentos de análise preliminar de perigo lá arquivados para se montar os procedimentos de análise preliminar de risco e até procedimentos, instruções de trabalho. Tudo bem até aí? Então, assim, a APP pode ser aplicada tanto na fase de projeto, instalação e montagem de unidades industriais, quanto na fase de operação, ou sempre que houver suspeita localizada de risco ou perigo. Quer dizer, a APP ela te dá essa condição, está te dando informações para que você venha montar outros documentos também. É muito comum também que durante uma análise preliminar de perigo surja a indicação de áreas de unidade de produção
onde se pode desenvolver análises mais detalhadas. A NR20, já comentei com vocês, vou citar novamente. A NR20 ela cita lá 5 metodologias, né, de análise. Então, sugere-se o desenvolvimento dos trabalhos de APP na seguinte sequência. Constituir uma equipe. Então, é uma equipe multidisciplinar. Engenheiro de segurança, profissionais de meio ambiente, técnicos de segurança, muitas das vezes, pessoal de almoxarifado, pessoal de manutenção, pessoal de gerente de projeto. Então, essa turma toda, essa equipe toda formada ali, cada um no âmbito da sua autoridade, está se manifestando no que é necessário, considerando um projeto de grande envergadura, tendo como base os produtos que serão utilizados, que podem criar uma atmosfera explosiva. Levantamento, organização e análise das informações. Estimativa de tempo e custo. Então isso aqui, e avaliação dos resultados. Isso aqui começa a estar se comunicando muito com o gerenciamento de projeto. Então o homem que vai estar lá do projeto, certamente, né, queremos acreditar que ele vai ter as competências de projeto necessárias, porque isso aqui se fala de maneira aprofundada com o gerenciamento de projetos. E nós também temos uma apresentação bem detalhada e muito extensa sobre gerenciamento de projetos. A constituição da equipe, né? Tem que ter um responsável pela análise preliminar de perigo e esse grupo formado por pessoas especialistas com experiência nas instalações que se busca implementar, se busca criar, né? E outras pessoas conhecedoras do processo, todo o processo do princípio ao fim. Então isso é muito importante para que se faça um trabalho com uma margem de erro, não vou dizer que a margem de erro é zero, mas uma margem de erro, de falhas, muito baixa, levando em consideração o elemento humano, falhas humanas. E às vezes pode ter que ter até um psicólogo nessa equipe multidisciplinar, porque a tendência do ser humano é criar as coisas dentro do seu nível de conhecimento, seu nível de comportamento. Mas nem todo mundo tem o comportamento e o conhecimento igual, ou o cuidado igual, ou até é afetado de maneira diferente por as circunstâncias da vida. Então tem processos, às vezes, que funcionam anos e anos sem dar problema, mas num dado momento, alguém da equipe está passando por uma tribulação, uma situação de vida que afeta o seu comportamento, e ele, numa coisa que não pode ter falha, ele acaba falhando. Daí vem a necessidade de ter redundância e levar, às vezes, para um patamar mais alto de segurança em função das falhas humanas. Isso é importante em área classificada. Eu já peguei, né, pelos esses 35 anos que eu já trabalho na área, já peguei pessoas querendo montar as coisas de acordo com o comportamento, com a formação e com a educação profissional que ele tem, mas isso não é aplicável para todo mundo. Quando eu prestei serviço para uma empresa estrangeira, aí o gerente da empresa, né, ele veio questionar, pô, aqui no Brasil vocês pedem muita coisa assim, lá no meu país nós orientamos a pessoa a não fazer isso, ela não faz. Eu falei, aí que está a questão. Vocês também já têm uma experiência de guerras, né, de muito controle, de disciplina, de cuidado, e isso fez com que você, e também a própria cultura de vocês de uma maneira geral, levaram vocês a ter esse desenvolvimento. Eu posso até proceder assim, um outro pode até proceder assim, mas não todos. Então a norma brasileira ela é desenhada para a situação do país, né? Não existe uma cultura bem aprofundada de prevenção, né? Hoje está tendo, né? Mas a segurança no Brasil ela é nova, de certa forma, ela é nova, não tem nem 50 anos no Brasil. E mesmo assim, nesse período todo, praticamente de uns 15 anos para cá, que começou a se fortalecer um pouco mais com a mudança de legislação. Então, a legislação, lógico, que vai ajudar a gente a ter uma educação industrial um pouco melhor, uma educação no ambiente de trabalho um pouco melhor. Mas não se aplica a todos os empreendimentos, todo tipo de empreendimento. Um exemplo, uma empresa grande que tenha sistema de gestão, de saúde, segurança, qualidade, meio ambiente, ela vai levar a todos os seus colaboradores esse mesmo tipo de objetivo e de procedimento, né, visando atender aquilo ali.
E com o tempo a pessoa vai criando aquela educação, aquele comportamento vai sendo formatado. Por outro lado, as empresas que não têm isso, pois não é obrigatório em muitos lugares, elas muitas das vezes não desenvolvem esse tipo de comportamento. Então, quer dizer, sempre fica alguém para trás ou um grupo para trás nessa história toda. Continuando, então temos agora a parte de levantamento, organização e análise das informações. As principais informações necessárias para a análise preliminar de perigo são, que é bem parecido com a de tarefa, sendo a de risco, dados demográficos. Então tem lugar que são mais úmidos, tem lugar que são mais quentes, tem lugar que venta mais, tem lugar que é mais frio, tem lugar que tem variações demográficas e climatológicas ao mesmo tempo. Então, isso tudo é relevante? É. Exemplo, uma subestação. Então, montar uma subestação num ambiente que ele é muito úmido, sabe que teu trabalho de indução vai ser, a indução será um pouco maior, porque a umidade contribui para isso. Ao contrário de uma área mais seca, ou uma área mais aqui quente, né, que tem uma menor umidade. Então isso tudo é importante. Aí vai impactar o que no projeto? Às vezes as estruturas onde se coloca lá os equipamentos, se instala os equipamentos, tem que ser um pouco mais alta para poder ter uma distância de elétrica um pouco maior, uma distância de segurança um pouco maior. Então isso tudo depende também de dados demográficos, dados climatológicos, lugares que são lamacentos, lugares que são o solo ele precisa de aterramento, mas o solo ele é um solo arenoso, é um solo rochoso. Eu trabalhei fiscalizando obras também nesse sentido. Aí tem que ter um tratamento do solo. Então tudo depende desses dados demográficos e também climatológicos. São importantíssimos para fazer esse trabalho. Em relação às instalações, aí vai lá, premissas do projeto, especificações técnicas do projeto. Mas tudo está dentro do escopo, conseguimos alcançar isso. Especificação de equipamentos, quais equipamentos que eu vou utilizar. São equipamentos novos, equipamentos padrão, equipamentos que seguem normas. NR12, por exemplo, ela fala de máquinas e equipamentos. NR12 só existe no Brasil. Tu vai fazer um trabalho fora do Brasil, como é que vai ser isso? Vai usar NR12? Não vai? A NR12 pode elevar o custo ou não? Então são coisas que tem que ser, precisam ser consideradas. Layout das instalações, como é que vai ser esse layout? Então, tivesse esse tipo de layout à luz da engenharia de produção. Então, eu trabalhei em empresas que eram mais antigas, que na questão da lógica do layout foi feita dentro de um contexto que não seguia padrões de segurança e saúde. Então, ficava um negócio que acaba o próprio cenário existente ali, vinha contra, era contrário àquilo que se era falado para efeito de seguir as regras. Um exemplo, um banheiro dentro de uma área que tem ruído e não tinha como fazer banheiro em outro lugar. Então o trabalhador chegava, tá lá a placa dizendo para não adentrar a área, que é ruidosa, ele só tinha condição de atender isso se ele viesse com equipamento de casa. Ou então a empresa fornecesse diariamente equipamento descartável para proteção auditiva. Porque ele tinha que sempre entrar dentro do vestiário, dentro de uma área ruidosa. Então isso é um problema de projeto. É claro que foi feito com a tecnologia da época, mas para o mundo de hoje já passa a ser uma coisa com uma não conformidade. Então, por um outro lado, também trabalhei umas que tinham uma logística bem adequada e um processo bem adequado. Então a pessoa descia do ônibus, já entrava no vestiário, se aprontava, pegava o seu material, suas ferramentas, pegava tudo que precisava, já saía num refeitório para tomar o café e do café já ia para a área, para o seu setor de trabalho. Então já era uma coisa que evitava esse tipo de problema. Então a especificação dos equipamentos são importantes para isso. Equipamentos automatizados, equipamentos seguros, e essa especificação de equipamentos estão lá dentro da área classificada, tem a família dos equipamentos X que vão precisar ser definidos para cada tipo de cenário lá de uma área classificada. Descrição dos sistemas de proteção de segurança. Então isso tem que estar descrito. Tudo isso aí tem que ser colocado, já criado um memorial descritivo. Em relação às substâncias, vamos lá. Ó. Como estamos falando de área classificada, esse é um documento importantíssimo. A propriedade físico-química, a FSPQ nas mãos e também o número e caso. Muitas vezes precisa do caso, se é um produto que tem
diversos ingredientes, então precisa pegar o número do caso de cada um ali, fazer um estudo bem apurado, engenheiro químico ou química industrial, para que se chegar às medidas de controle necessárias. Características, está lá tudo nesse documento, da FISPQ, o número do CAS, inflamabilidade, toxicidade do produto, já falamos de toxicidade. Então, a estimativa de tempo e custo, então, os aspectos de engenharia de projeto. A APP se desenvolve em reuniões, se desenvolve em reuniões da equipe, tendo como base a frequência das reuniões. É possível levantar o tempo utilizado dos membros da equipe, traduzindo como investimento homem-hora. Aí já são os aspectos de custo de um projeto desse. Nas atividades de reuniões, comparativamente, os acidentes evitados são acompanhados normalmente de elevados custos. Então, tudo isso sendo bem feito, é claro que não vamos ter, ou pelo menos vamos ter o menor custo possível com a ocorrência de incidentes. E o acidente está dentro do incidente, como falamos nos primeiros módulos. Avaliação dos resultados agora. Avaliação dos resultados, estimar o peso. Então, avaliar e dar peso. Os resultados obtidos na APP são de caráter qualitativo, sem estimativas numéricas. É bem verdade que existem na ISO 31010 metodologias que são até semi-quantitativas e até quantitativas. Depende do que o grupo determinar para ser utilizado. Estou citando aqui algumas. APP, APR e também diagrama de Chicago como uma oportunidade. E aquelas outras que é a FIMEA, FIMECA, a RASOP. Então aqui nós apresentando uma ordenação dos cenários de acidente identificados que serve como base para o estabelecimento de prioridades para a implantação. Então quando você está fazendo lá o projeto, você vai ter os cenários, você vai ter o layout, o que vai ter em cada layout. E nisso vai se pensando todas as medidas de controle, considerando também emergência. Reuniões de APP. As reuniões seguem uma série de 6 etapas. Então tem lá, definição dos objetivos e do escopo da análise. Então isso precisa estar bem definido. Os formulários lá bonitinhos, vamos mostrar aqui o modelo de formulário. Identificação das fronteiras da instalação analisada. Onde ela está, localizada num parque industrial, localizada numa área urbana. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Coleta de informações sobre a região, instalação, substância perigosa envolvida, subdivisão da instalação em módulos para análise, quer dizer, às vezes você tem um processo todo, mas tem os subprocessos, então, e também subdivisão da instalação. Tem a instalação e tem as subdivisões, muitas das vezes. Criar uma lógica dentro disso. Eu já peguei lugares que você tem lá pessoas trabalhando com usinagem, do lado tem pessoas soldando e acaba criando um ambiente nocivo por conta de atividades que não deveriam estar tão perto assim, ou pelo menos deveriam ter sistema de ventilação, uma segregação da área, um isolamento da área, para não contaminar outras áreas de maneira desnecessária, criando assim passivos trabalhistas desnecessários. Isso é só um exemplo. Então, coleta de informações sobre a região, já falamos, né? Subdivisão, preenchimento de planilha com resumo das instalações coletadas. Elaboração das estatísticas dos cenários identificados por categoria de frequência e severidade. Aqui já entra aquela tabelinha de severidade e frequência, nós vamos estar falando mais à frente. Dica: caso de projeto, está criando, está concebendo algo novo, do zero. Curso de gerenciamento de projetos. É bem verdade que o curso de gerenciamento de projetos também é aplicável, ele pode ser utilizado em todos os momentos, inclusive numa ampliação e até num desmonte. Então a NR20 ela fala de um desmonte, desativar uma instalação já existente com produtos perigosos. Então tem que desmobilizar muita coisa, então existe não só procedimentos de segurança e saúde, mas é necessário também uma direção orientada por projeto para desmobilizar aquilo tudo, levando em conta também a segurança. Análise dos resultados. Vamos lá. Análise dos resultados e preparação do relatório. Aqui, pessoal, não vou gastar tanto tempo com vocês. Uma tabelinha nossa, tem muitas tabelas. Matriz de risco, tem matriz 3x3. Já trabalhei com essa. Tem a 3x4, tem a 4x4, 5x4, 6x6. Então tem diversas matrizes de risco. Então depende do grau vamos dizer, de especificidade que você deseja, depende do grau que você queira
ser de minúcia, né? Então tem coisas que, para cada cenário, a gente tem que definir o que é mais relevante. Vou dar um exemplo para vocês, para PRA, por exemplo. Eu trabalhei com matriz 5x5, 6x5, 6x6. Com o tempo, nós fomos entendendo, fomos aprendendo e compreendendo que, no nosso caso lá, uma matriz 3x3 seria o ideal. Então, passamos a adotar uma matriz 3x3, até para levantamento ambiental. Fica uma coisa mais objetiva, mais fácil de ser interpretada. Então, isso tudo vai dependendo com o tempo. Então, às vezes, a gente coloca uma matriz muito grande, assim, 5x5, 6x5, 6x6, acaba tendo informações muito parecidas e para algumas pessoas pode ser confuso. Mas tem cenários que realmente essas matrizes mais detalhadas são o ideal. Então nós temos aqui, você lê depois, ó, A, B, C, D e E, dando uma ideia do que está na matriz. Então, em relação à severidade, então aqui seria em relação à frequência. Frequência é o teu contato, né? Quanto menor a frequência, menos risco. Se eu dirijo 8 horas por dia e passo a dirigir 1 hora, logicamente a minha frequência diminuiu bastante, então o meu risco automaticamente está menor. Não quer dizer que o risco zerou, mas diminuiu bem. Então está aqui a severidade, desprezíveis, marginais, críticas, catastróficas, aqui mostrando até uma foto pegando incêndio aqui, ó, incêndio também, catastrófico. Então você tem aqui, ó, as definições, né? Temos aqui, ó, o risco, né, que vai se chegar, se é um risco desprezível, baixo, moderado, sério ou crítico. Vamos ver mais à frente o que quer dizer essa sigla. Aqui as letras A, B, C, D e E, que se refere à frequência, e também aqui a severidade, né? Então isso tudo a pessoa vai fazer a análise para tentar chegar ao tipo de valor para ele de risco, nesse caso. Lembrando que é uma APP, mas vamos entender bem o que quer dizer isso aí. Quando você avalia o risco para efeito de tarefa, é a famosa e bem conhecida APR na maioria das empresas. Nós estamos falando aqui de um documento, vai dar subsídio, logicamente, para uma análise preliminar de risco, mas ele vai te dar dados para projeto de maneira assertiva. Aqui já entra, né? Está vendo aqui as siglas dizendo VRB, inspeções, manutenção corretiva programada. Aqui a moderado, manutenção corretiva, melhoria de equipamento. O VRS, que é substituição do equipamento. Está dando aqui as ideias. O VRC, que é o crítico. E aqui, vamos começar a ver o que significa. É a planilha. Então, nessa planilha, nós temos aqui uma dica que eu coloquei, que é bem parecido. O diagrama de Chickawa, ele trabalha causas e efeitos, né? Causas e efeitos. Então é uma ferramenta ótima. Recomendo ter essa qualificação. Uma ferramenta ótima para ajudar também como mais um documento para análise preliminar de perigo. Você fazer um trabalho bem legal. Então dá como ferramenta você usar lá num trabalho de projeto para uma área classificada, ou adequação de uma área classificada, ou classificar uma área também. Isso é muito importante. Eu já trabalhei em áreas que tinha lá, já comentei isso, hidrogênio oriundo de evaporação de sala de bateria. E o que teria que ser feito? Pegar a faixa do hidrogênio, essa é uma técnica de trabalho. A faixa do hidrogênio vai de 4% até 70%, se não me falha a memória. E ali fez uma avaliação, né, para ver se a concentração que se tinha não chegou a 4, mas entendemos que na área classificada seria em condições normais. Mas poderia haver um vazamento e conseguir chegar a uma atmosfera explosiva. Isso em condições de emergência, já não é normal. Então não seria uma área classificada. Por outro lado, podia ser uma atmosfera explosiva e deveria ser equipada com os equipamentos destinados para a área classificada. Tudo bem? Então, seguindo em frente, tem a área, o sistema, uma revisão, que às vezes passa por diversas revisões, os participantes, aqui a data, aqui só um minutinho, e na planilha fala que o evento, dizendo o que é o evento, a causa, os efeitos, e a categoria, que vai ser definida naquela planilha da matriz de risco. As recomendações, então está aqui, ó, recomendações, está mostrando só como é que a planilha tem que ser preenchida. Então, recomendo a você fazer, você está fazendo o curso,
está como aluno do curso, usar isso aí para fazer um levantamento lá na prática. Então você tem aqui ó, as categorias, né, que vai entrar aqui ó, essa categoria. Se é desprezível, se é marginal, crítico ou catastrófica, na tabelinha você vai ver. A probabilidade de ocorrência, né, a ocorrência que vai se ter também tem que ser anotada. E se é crítico ou não, você vai conseguir ter essa informação. E do lado de cá, você tem o VP e o VR. Então, ó, é o valor do risco. Mas lembrando, isso aqui não é uma para-tarefa. Você está só definindo suas medidas de controle de engenharia, na maioria das vezes, para dentro do ambiente. Uma PR, ela vai te botar EPI também, agora a APP não. A APP ela vai te dar o controle por instrumentação, automação, bloqueios, barreira física. Muitas vezes tem que trabalhar com a NR12, muitas vezes não, vai ter que trabalhar com a NR12, que tem muita coisa da parte elétrica, a NR10 também, tá certo? Então isso tudo é importante para dar o quê? Proteção à máquina ou equipamento. E muitas das vezes o processo é cheio de máquinas e equipamentos. Então nós temos aqui, ó, ou frequência definida conforme sua probabilidade de ocorrência, verificada na tabela. Como eu disse a vocês, tem diversas tabelas. É importante analisar qual é a tabela mais adequada. Como eu contei na minha experiência, para efeito de PPRA, nós usamos uma tabela, e para tabela PRAE, perigos e riscos, aspecto e impacto para efeito ambiental, passamos a usar a categoria 3. Então, o valor do risco é uma combinação de frequência e severidade no campo do equipamento, mas pode ser que os equipamentos estão tudo legal lá, funcionando perfeito, mas ainda não me deu um nível aceitável. Aí entra o EPI, que é desenhado através da APR, que é a análise preliminar de riscos. Então, exercício prático. Aqui tem um exercício, imprime isso aqui, faz o exercício com calma. Não é obrigatório você fazer exercício, tu vai fazer um outro tipo de exercício, que isso aqui envolve projeto, você tem que trabalhar dentro do cenário seu. Então, esse exercício prático da elaboração da APP está aqui mostrando ó, carregamento de GLP. Então, o GLP, por gravidade, ele pode dar uma atmosfera perigosa. Então, depende de onde isso aqui vai ser carregado, área aberta ou área fechada. Analisar a ficha térmica do FISPQ do GLP. Essa ficha do GLP ele dá informações da densidade dele, se ele é mais leve que o ar, se ele é mais pesado que o ar, onde ele pode ser como ele se comporta o gás, onde ele pode ficar. Por um outro lado, os vazamentos, as medidas de controle, válvulas de retenção, válvulas de segurança. Então você, a nível de um projeto simplificado, você vai estar sugerindo colocar medidas de segurança, né, para que se tenha controle. Também pode ser colocado nesse local um sistema de combate a incêndio, sensores de vazamento de gás. Então, estou dando uma ideia para vocês. Muita coisa pode ser colocada aí nesse projeto. Lembrando, engenharia é custo-benefício. Às vezes você tem que solicitar as coisas dentro do risco real que você tenha, dentro do perigo, dentro da substância, a nocividade da substância. Se for uma substância só inflamável, uma área aberta, ela vai ser bem difícil de conseguir ter uma área classificada, mas pode ter um incêndio. Porque o incêndio furou lá a tubulação, a solda trincou por causa de falha na manutenção, ou o local tem muita trepidação, e fez com que a solda quebrasse ou trincasse, e ali começasse a ter um vazamento, e esse vazamento, substância sob pressão, começa a ter um aquecimento, e ali mesmo pega fogo. Então, mas se é uma substância, não é o GLP, é uma substância, um gás também inflamável, ao mesmo tempo altamente tóxico, pode gerar um acidente ampliado. Aí já tem que se pensar outras alternativas dentro do ambiente, tá certo? Então tudo depende do cenário que estaremos identificando os perigos. Aqui está mostrando o formulário, está dando já um exemplo para vocês aqui, ó, escrevendo. Você que vai botar os efeitos que pode ter para pesquisar o produto. Na FISPQ fala dos efeitos que ele pode trazer à saúde, dá medidas de controle até de primeiros socorros,
medidas de controle de segurança do trabalho. Então você vai anotando tudo isso aí, botando toda essa informação. Então aqui está a folha 1. Folha 1 de 3, revisão 0. Carregamento por gravidade. Então você está vendo aqui o carregamento por gravidade. Então o caminhão-tanque também, ele precisa estar de acordo, lembrando que está indo para dentro das tuas dependências. O caminhão tem que sair de lá da área da onde você comprou, da empresa que você comprou. Ele teve um deslocamento para te entregar. Então, cabe a você solicitar para ele os documentos, porque está indo descarregar dentro da sua área. O pessoal tem que estar treinado em NR20, o TPP também, atender requisitos lá da NTT, requisitos seus de NR20 dentro da tua instalação. Então, tudo isso aí já envolve o órgão de compras para negociar com a empresa, envolve o pedido de compra que você faz, as especificações que você coloca. Tudo isso aí tem que ser levado em conta. Aqui já é a folha 2, ó. Então, vai mostrando, ó, ruptura catastrófica, vai tendo toda a informação, você vai definindo, e o grupo lá junto, não é só você, é um grupo. A folha 3. Então, isso tudo aqui você está preenchendo os formulários, fazendo análise preliminar de perigo. E aqui a gente fecha, pessoal, essa parte da análise preliminar de perigo. Desejo a você bons estudos e vamos, né, olhar para o próximo módulo da análise preliminar de riscos, né, e avançando nesse nosso treinamento. Mais uma vez eu reitero o que eu falei lá no começo, trabalhe com cuidado, não tenha correria, isso é um projeto, a pessoa tem que ter perfil para fazer isso, perfil para analisar as falhas, muita gente não tem perfil, às vezes a gente não consegue achar todas as soluções de imediato, tem que ser um pouquinho de paciência, tá certo? Vai se fortalecendo nesse conhecimento, que ao final você vai sair um profissional um pouco melhor nesse sentido da área classificada e tanto de fazer os procedimentos de segurança, apontar o que está no projeto, mesmo que você não seja o gerente de projeto, seja um profissional de segurança ou de meio ambiente, você vai ter um conhecimento bem legal do assunto, ok? Boa sorte, bons estudos!